gente, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, dessa vez para falar. Namorados de igrejas diferentes, o que fazer antes de casar? É isso aí, gente, o que fazer, né? No outro vídeo a gente falou sobre um pouquinho da nossa experiência de casado e falamos um pouquinho também sobre isso e sentimos vontade de continuar falando, porque acredito que isso seja aí o dilema de muitas pessoas que estão para casar, né? Sim, eu lembro que quando a gente começou a namorar, a gente tinha um pequeno problema, entre aspas, né, que é uma coisa normal, que eu acredito que aconteça com muitas pessoas, que é o seguinte: eu era de uma igreja e ela era de outra. Então, vamos já aqui até dar o nome das igrejas, até porque a gente não está de forma alguma falando mal das igrejas, até porque são duas igrejas abençoadas, com lideranças abençoadas. Eu sou da Nova Vida e ela era da Assembleia. Então, a minha igreja, ela é uma igreja, vamos dizer assim, pentecostal reformada, resumidamente, é uma igreja assim mais tradicional. E a dela, uma igreja mais pentecostal, mas com lideranças muito boas, membros abençoados, líderes assim que tratavam a gente muito bem, a gente não tem nenhuma vírgula do que reclamar, tanto da minha igreja quanto da dela. Mas aí teve aquele atrito, aquele problema ali inicial na época do namoro. Eu sempre fui da igreja Nova Vida, eu tinha 10 anos numa Nova Vida, mudei de cidade, fui para uma outra Nova Vida e ela praticamente passou a vida dela toda na Assembleia. E aí, como resolver essa situação? Eu sendo de uma igreja, ela de outra. Uma coisa certa: antes de casar, a gente tinha que resolver isso daí. Antes de casar. Não é um assunto, eu vou casar e depois de casar a gente vai ver para qual igreja a gente vai. Não é assim. Como que a gente fez para resolver isso, Júlia? Então, antes de você falar, você falou Nova Vida, mas é cristã Nova Vida, é diferente da Nova Vida. Você falou Nova Vida. Sim. Eu era da Nova Vida, depois fui para Igreja Cristã Nova Vida. Cristã Nova Vida, isso aí. Então, a gente ficou, né, a gente namorou mais ou menos um ano, né, juntando com corte, namoro e noivado, ficou mais ou menos um ano aí. E a gente ficou nesse período todo pensando, orando a respeito e sempre tendo em mente que a decisão era nossa, claro, de acordo com a direção do Espírito Santo. Eu estava numa igreja, né, não vou dizer qual igreja, e aí de repente veio uma profecia para mim, dizendo que não era para eu sair da minha igreja local, que Deus não queria que eu saísse daquela igreja. E veio esse abençoado, né, falar isso, e eu na hora não senti paz, na hora eu percebi que Deus não estava falando, fiquei também um pouco assim confusa e contei para ele, e isso foi o motivo de um pequeno atrito nosso, né? Embora eu amasse a minha igreja, o meu pastor é como pai para mim, eu queria ficar na minha igreja, mas ao mesmo tempo queria seguir o meu propósito, o caminho que Deus queria para minha vida, mas aquela profecia veio na hora errada, gente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Depois, né, algumas horas depois eu percebi que Deus não estava falando, que a pessoa estava sendo movida pela emoção. Isso causou, né, um pouco de atrito no nosso relacionamento, não muito, mas a gente ficou um pouco assim, abalado. Fala o resto aí, amor. Ela falou que foi um pequeno atrito, bem pequeno, ela só jogou uma meia dúzia de panela em cima de mim. Mas, enfim, também deixar bem claro que isso daí não foi o pastor da antiga igreja dela que falou. Não, ok? O antigo pastor da igreja dela, gente, nota, não é nem nota 1000, é nota 1 milhão. Mas é até bom falar um pouquinho sobre isso, quando algum irmão, alguma pessoa da igreja falar que Deus revelou, que Deus falou isso para mim, você vai, e teve muitos também, até algumas igrejas que ela visitou, sim, pessoas falando, você vai casar com um músico, você vai casar, sim, com uma pessoa que você vai viajar muito, teve irmãs que até falaram, você vai casar com meu filho, né? Deus revelou. Sim, sim. Então toma muito cuidado com esse tipo de revelação. Quer saber se é de Deus? Primeiro, isso está escrito na palavra de Deus? Segundo, aquilo dali trouxe paz no seu coração ou trouxe contenda? Porque a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de paz. Então trouxe contenda, trouxe picuinha, você não está em paz com aquilo ali, há um forte indício daquilo ali não ser de Deus, né? Mas enfim, então, tirando aí essa situação, que foi uma coisa pequena, a gente resolveu, né? No dia seguinte a gente já tinha resolvido, mas é importante, antes de casar,
sentar aí o noivo e a noiva para decidirem em qual igreja vocês congregarem. Essa história, mas a gente não tem problema, né? Imagina a situação, a gente casa, eu vou ficar na minha igreja e ela fica na igreja dela. Aí imagina a situação, a gente casa, tem aí filho, e quando a gente estiver com o filho vai vir na Nova Vida ou o filho vai para a Assembleia? Vai na igreja do pai ou vai na igreja da mãe? Então, é um assunto que tem que ser decidido antes do casamento. Algumas igrejas até orientam o seguinte, orientam os casais a conversarem antes de se casar, não havendo consenso, a mulher ela deve acompanhar o marido. Não, antes que alguém fale mal de mim nos vídeos, falando que eu sou machista ou coisa do tipo, as lideranças das principais igrejas, os líderes que eu conheci, que eu conversei, me deram essa mesma resposta. Mas é claro, né? Sim, o importante é decidir na base da conversa, da oração. Pede direcionamento a Deus. Deus, qual a igreja que você quer que a gente fique? Converse, ore. Esse assunto dá para ser resolvido. Galerinha, espero que esse vídeo tenha aí abençoado a vida de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, comentário, bota lá embaixo, lá no chat, que a gente vai estar visualizando e respondendo assim que possível. Fiquem com Deus, tenham aí uma semana abençoada no nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau.